Bom dia, meu nome é Elisa Hernandes, eu sou L2 de Cardiologia Pediátrica e vou apresentar o clube do artigo de hoje. O tema de hoje é Post-Operative Long-Term Outcomes in Children with Trisomy 21 and Single Ventricle Palliation. Esse artigo foi um artigo realizado em colaboração do Children's Heart Institute de Long Beach, Califórnia, do Departamento de Pediatria e Medicina da Universidade de Minnesota, Minneapolis, e do Children's Healthcare de Atlanta, da Geórgia. Esse artigo, logo no começo, ele já cita, né, que ele foi financiado pelo National Heart and Lung Blood Institute e pela Larry and Helen Foundation. Ele foi aceito em 8 de julho de 2019 e ele foi publicado na Congenital Heart Disease. Então, iniciando, ele faz uma breve introdução, né, sobre trissomia do 21. A gente deve usar cada vez mais esse nome, né, trissomia do 21, do que a síndrome de Down, embora Down seja o sobrenome da pessoa que descobriu a síndrome, né, tem algumas relações pejorativas, então cada vez mais a gente deve usar o termo trissomia do 21. A trissomia do 21 ela é uma cromossomopatia que se associa em 40 a 50% das vezes com a cardiopatia congênita. E é como uma síndrome, né, sabido que não é só a cardiopatia que está associada com essa síndrome, mas também alterações respiratórias, gastrointestinais, endócrinas e hematológicas. Da literatura, então, tem bastante estudos, já é bem sabido da literatura, que para a correção dos pacientes biventriculares, pacientes com trissomia do 21 e sem cromossomopatia, eles têm uma mortalidade similar intra-hospitalar. Já com relação à correção dos ventrículos fisiologicamente únicos, embora já é um estudo com um N menor, né, tem menos estudos com essa comparação, né, e essa comparação de trissomia do 21 com sem cromossomopatia, ela mostra uma maior mortalidade dos pacientes com trissomia do 21. E se aventa, né, e que vem cada vez mais sendo provado, é devido ao aumento da resistência vascular pulmonar, que já é sabido dos pacientes com trissomia do 21. Então, o objetivo desse estudo foi descrever a mortalidade intra-hospitalar a longo prazo e as causas de morte nos pacientes com trissomia do 21 que fizeram uma cirurgia paliativa para o ventrículo único. Então, grande parte do estudo ele vai olhar apenas para a população dos pacientes com trissomia do 21. E em um momento que eu vou citar, ele vai comparar a sobrevivência livre de transplante após o Fontan em pacientes com trissomia do 21 e sem cromossomopatia. Então, como foi feito esse estudo, né? Ele foi feito um cruzamento de 3 bancos de dados, né? Um deles é o Pediatric Cardiac Care Consortium, o PCCC, e por meio desse banco de dados ele levantou os pacientes do estudo. Então, esse banco de dados foi analisado do dia 1º de janeiro de 1982 a 31 de dezembro de 2008, e ele selecionou os pacientes com trissomia do 21 mais ventrículo único, que tinham menos de 21 anos. E quando ele achou esses pacientes, ele revisou esses prontuários, né, para ter certeza de que esses pacientes não tinham nenhuma possibilidade de correção biventricular. E como critério de exclusão, a cirurgia inicial, né, o primeiro estágio, como a gente vai ver, ele tinha que estar registrado no banco de dados, no PCCC. O Dr. Maciel vai explicar um pouquinho mais para a gente, que ele fala que para excluir, para você evitar o viés de paciente mortal. O Dr. Maciel depois vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que seria isso. O outro banco de dados é o National Death Index, o NDI, para avaliar informações de evolução e causas de morte. Então, essa ligação do PCCC com esse NDI, ela foi possível em pacientes que estavam inscritos no banco de dados do NDI anterior à data de 15 de abril de 2003 e para pacientes que tinham informações suficientes. Então, tinham o registro adequado, estavam adequadamente inscritos nos 2 bancos. E as informações foram obtidas até 31 de dezembro de 2014. A ligação desse cruzamento do banco de dados, né, do PCCC com o NDI, para o evento morte, ele teve uma sensibilidade de 88,1% e uma especificidade de 99%. Então, uma boa sensibilidade e especificidade, mas eu até discuti isso com o Dr. Maci, né, uma sensibilidade de 88% para o evento morte é uma coisa que deixa a gente um pouco assustada, né, porque seria um paciente que morreu, mas na verdade que tinha um evento positivo morte, mas na verdade não tinha morrido. Então, algum erro de registro aí. O outro banco de dados, então o último, foi o Organ Procurement and Transplantation Network, que é o OPTN, para informações quanto aos transplantes. Então, ele foi avaliado do dia 1º de janeiro de 1981, que foi o primeiro registro,
até 31 de dezembro de 2014. E essa ligação do PCCC com a PTN teve uma sensibilidade de 89,7% e uma especificidade de 99%. Então, falei dos 3 bancos de dados, como foi feita essa ligação, a sensibilidade e a especificidade, e agora vou falar a respeito da análise, né? Ele tem os dados em mãos, como que ele dividiu esses dados. Então, ele foi dividido os pacientes por eras de tratamento, de 1982 a 1989, de 1990 a 1999 e de 2000 a 2008. Foi dividido também quanto à idade na primeira cirurgia. Pacientes considerados neonatos eram abaixo ou igual a 28 dias, paciente infantil de 28 dias a 29 dias a 1 ano, e crianças de 1 ano até menos de 21 anos, que foi o grupo de estudo deles. O ventrículo único, então, foi classificado quanto ao ventrículo único sistêmico em ventrículo direito ou esquerdo dominante, defeito do septo atrioventricular total desbalanceado ou outro tipo de ventrículo único específico. E quanto à classificação das etapas, né, de correção, então, o estágio 1 era a bandagem pulmonar, o shunt aortopulmonar com o sem Norwood ou Damsky stencil, estágio 2 o Glenn, estágio 3 o Fontan. Para os pacientes que foram avaliados dados hemodinâmicos pré-Fontan, né, pressão média de artéria pulmonar, gradiente transpulmonar, resistência vascular periférica e saturação venosa de O2. O trabalho considerou mortalidade a longo prazo todas as mortes que ocorreram pós-procedimento, pós-alta inicial, né, pós o procedimento inicial. E para comparar a sobrevivência a longo prazo, né, fazer aquela comparação que eles propõem entre trissomia do 21 e sem cromossomopatia, no pós-Fontan, ele pegou um grupo de pacientes com anatomia e eras de nascimento similares para evitar erros, né, de seleção. Foram excluídos os pacientes com heterotaxia, retorno venoso pulmonar anormal, aspremia ou polispremia, citos ambíguos ou malatação intestinal, características, né, da heterotaxia, para a gente excluir pacientes que tinham síndrome heterotáxica. As estatísticas não paramétricas foram utilizadas para dados de distribuição não normal, então não gaussianos. Para comparar os grupos, para variáveis categóricas, ele usou o quadrado ou Fisher e contínuas o Mann-Whitney. O P foi considerado estatisticamente significante quando ele era menor do que 0,005, e aqui ele usou um ajuste de Benferroni para comparações múltiplas. O Dr. Maciel vai explicar um pouquinho melhor para a gente depois, mas esse ajuste é para garantir que o P realmente menor de 0,05, ele não foi o acaso, ele realmente tinha uma significância. E a curva de Kaplan-Meier, né, que a gente vem vendo bastante nos trabalhos, ela foi utilizada para sobrevivência a longo prazo. Então, o trabalho ele avaliou o paciente de alta após o primeiro procedimento até a morte dele, o transplante ou até a data de avaliação do estudo, que foi 31 de dezembro de 2014. Agora, falando um pouco dos resultados, então, esse fluxograma, ele resume um pouco de todos os pacientes. A gente vê que esse artigo ele traz bastante dados, são dados um pouco complexos, né, porque os pacientes entram e saem do estudo, mas esse fluxograma resume um pouquinho para a gente do estudo. Então, pacientes daquele banco de dados inicial, né, do PCCC, ele com síndrome de Down, menor de 21 anos, né, e com o ventrículo único, o N dele foi 118, sendo que 102 estavam no primeiro estágio, 66 no Glenn, no segundo estágio, e 25 no Fontan, no terceiro estágio. Aqui a gente consegue ver, então, olhando só para o primeiro estágio, né? Então, a gente tem 102 pacientes, desses, 25 tiveram uma morte intra-hospitalar, então 24,5%. Receberam alta, então, 77 pacientes, e desses 77 pacientes, que eles conseguiram encontrar no banco de dados, que tinha aquele cruzamento adequado dos dois bancos de dados, 24,6%, né, 19 desses pacientes tiveram uma mortalidade, então, que ele considera a longo prazo, né, que é pós-alta do primeiro estágio, somando uma mortalidade de 43%. Então, desses pacientes, então, 50 foram candidatos ao Glenn, e 16 pacientes, ele coloca aqui, que vieram direto para o Glenn. Então, 66 pacientes fizeram Glenn, sendo que 13 tiveram uma morte intra-hospitalar, então 19,6%, e 52 receberam alta. Desses 52, 25 foram para o Fontan, então 51% conseguiram realizar o Fontan, né, dos pacientes que receberam alta do Glenn,
E desses pacientes que também tiveram cruzamento adequado, o banco de dados, 8 morreram, que seria 28,5%, somando uma mortalidade de 31,8%. Olhando aqui para o Fontan, então 25 conseguiram fazer o Fontan, 6 morreram intra-hospitalar, então 24%, e 6 morreram já no pós-alta, mortalidade a longo prazo, né? 31,5%, somando então 48%. Então esse é um fluxograma de como foi feito o acompanhamento desses pacientes. Essa tabela, ela compara para a gente, ela olha para todos os pacientes encontrados, né, os 118 pacientes, ela divide eles em pacientes que tinham identificadores e os sem identificadores. Então, sem identificadores, ele não conseguiu seguir em um prazo maior, né, não conseguiu fazer o cruzamento adequado do banco de dados. Essa tabela, que eu achei mais relevante, então, é a gente olhar para o total de pacientes deles. Se a gente olhar aqui, a gente vê que 82,2% dos pacientes, a cardiopatia deles, né, era o defeito do septo desbalanceado. E dentro desse defeito do septo desbalanceado, 61,8% deles tinham o ventrículo esquerdo como dominante. E a outra cardiopatia seria a 10,2% com o ventrículo esquerdo também predominante. Então, pacientes com trissomia do 21, eles têm principalmente o ventrículo esquerdo como principal ventrículo no ventrículo único. Outro dado que eu achei interessante é que 44,1% dos pacientes eram neonatos, né, no período da primeira cirurgia. E aqui, o único P estatisticamente significante, né, a gente olha aqui do lado, foi as eras de cirurgia. E aí o que eu achei relevante é que, como esse número de pacientes aumentou, né, a correção univentricular de 82, da era de 82, 89 para 2000, 2008, de 10 para 57 pacientes. Aqui é uma continuação daquela tabela, né? E aqui o que eu levantei de relevante seria a mortalidade intra-hospitalar de 47,5%, né? Aqui considerando todos os estágios. E aqui a mortalidade no pós-alta, que seria 17,8%, essa com certeza subestimada, né? Ele até mostra aqui nas linhas de baixo de que aqui pacientes presumidamente vivos, então muitos, pode ser que alguns pacientes aqui realmente não estejam vivos, e pacientes que ele não sabe o que aconteceu, então também pode estar dentro, aumentando essa mortalidade aqui pós-alta. Nessa outra tabela, ele vai mostrar para a gente a mortalidade e ele vai destrinchar todos os procedimentos que foram realizados, tanto na admissão inicial quanto na admissão subsequente. Então, aqui, nessa primeira parte da tabela, admissão inicial, ele tem um N dele, 118, e aqui a admissão subsequente, um N de 92. Então, se a gente somar 210 procedimentos, que ele mostra para a gente aqui 38,2%, então o procedimento mais realizado na admissão inicial foi a bandagem, e na admissão subsequente foi o procedimento de Glenn, com 46,7%. Ele diz para a gente no texto de que dos procedimentos, né, 42,4% deles foram em neonatos, sendo 26% bandagem, 34% luxante e 26% Norwood, e que a mortalidade pós-operatória intra-hospitalar desses pacientes neonatos foi 32%. E aqui ele fala que a mortalidade intra-hospitalar por procedimento, então o que ele fez? Ele somou as mortes, né, que seriam 50, 29 mais 21, e somou os procedimentos, que daria 210. Então isso deu uma mortalidade de 23,8%, mortalidade por procedimento. Sendo que o maior responsável pelas mortes, né, o procedimento que teve maior mortalidade foi o Norwood e o Damascus, que foi de 68%. Aqui é uma tabela também a respeito dos procedimentos. Então, aqui ele só dividiu diferente, né? Ele dividiu em primeiro estágio, Glenn e Fontan, e aqui ele está falando a respeito da mortalidade intra-hospitalar e pós-alta. Né? E essas mortalidades, elas falam a respeito de procedimentos. Então, se a gente olhar aqui, 72,2% dos pacientes Norwood ou Damascus morreram intra-hospitalar. Né? Então, é uma mortalidade por procedimento. Aqui ele fala a respeito do cateterismo no pós-Glenn. Né? Então, dos pacientes que realizaram um Glenn, 62% deles realizaram um cateterismo cardíaco.
E aqui ele vai comparar os pacientes que foram para o Fontan e os que não foram para o Fontan, de acordo com os resultados que eles tiveram na hemodinâmica. Né? O P estatisticamente significante, então os pacientes que foram para o Fontan tinham uma pressão média da artéria pulmonar menor, de 11, e aqui ele cita no texto de que eles tinham também um gradiente transpulmonar menor, né, os que foram candidatos ao Fontan, embora o P não foi estatisticamente significante. Agora, né, então, até agora eu estava falando apenas dos pacientes com trissomia do 21, fazendo uma análise desses pacientes, e agora ele vai falar daquela comparação entre a trissomia do 21 e pacientes sem cromossomopatia. Ele vai ver a sobrevivência acumulada a longo prazo e comparação com o controle, que é o paciente sem cromossomopatia. Então, esses pacientes tiveram um segmento de uma mediana de 5,8 anos, o N dele foi de 53 pacientes, sendo que 47 fizeram o primeiro estágio. Trissomia do 21 não teve nenhum transplante, sem cromossomopatia, 3 transplantes no pós-Fontan. Aqui, então, a nossa conhecida curva de Kaplan-Meier, né? Esse primeiro aqui, o A, ele fala a respeito da sobrevivência no pós-estágio 1, né? Que seria a bandagem, o shunt sistema pulmonar, ou com ou sem óleo de Damos. Então, no primeiro ano, a sobrevivência foi de 78,7%, 5 anos depois, 53,2%, 10 anos, 44,7%, 15 anos, 34,9%. Na B, a gente já vê a respeito do Fontan, no pós-Glenn, como que foi a sobrevivência, né? Então, 89,7%, 62,1%, 51,7% e 41,7%. Que a gente vê aqui, comparando o primeiro com o segundo estágio, que no segundo estágio eles tiveram uma sobrevivência maior. Né? Eu até discuti isso com o Dr. Macir, né? A gente tem que lembrar que os pacientes é uma sequência, né? Então, provavelmente, talvez os pacientes mais graves morreram no primeiro estágio, chegando pacientes melhores, ou não dá para a gente ter certeza de que o Glenn tem uma maior sobrevida ou procedimento em si, sobrevivência. Aqui, comparando aqui a sobrevivência pós-Fontan. Então, a gente vai olhar primeiro para essa linha tracejada, que é o paciente com trissomia do 21. Então, aqui com trissomia do 21, ele vai avaliar no 5º ano pós-Fontan, foi a sobrevivência de 91,7%, no primeiro ano pós-Fontan, 5º ano pós-Fontan de 75% e 10º ano 66,7%. E ele disse que não teve uma diferença quanto à sobrevivência se o paciente tinha sido fenestrado ou não, com o Fontan fenestrado ou não. E aqui a comparação, então aqui de cima, a linha não pontilhada, são os pacientes sem cromossomopatia. Então ele vai olhar no 10º ano pós-Fontan como que foi essa comparação. Então aqui o paciente com trissomia do 21, a sobrevivência foi de 66,7%, com intervalo de confiança de 95%, de 33,7% a 86%. Como o N, né, se a gente olhar aqui embaixo, o N já era pequeno, de 7, esse intervalo fica bem alargado. E com relação ao sem cromossomopatia, com 10 anos, 92,2%, com intervalo de confiança aí sim melhor, porque o N dele já era 47, né? Mostrando para a gente, então, que a sobrevivência do paciente sem cromossomopatia é bem diferente, né? O P, a diferença entre eles é um P de 0,001. Com relação à idade desses pacientes que morreram, ela foi semelhante entre os pacientes com trissomia do 21 e sem cromossomopatia, de 5,2 anos para 5,5 anos, com P não estatisticamente significante. Está mostrando que o paciente sem cromossomopatia ele tem uma sobrevivência maior, mas eles morrem mais ou menos na mesma idade. Aqui ele compara, então, os pacientes com trissomia do 21 e sem síndrome genética, né, sem alterações cromossômicas, com relação à idade, ventrículo sistêmico. A única coisa que deu estatisticamente significante foi com relação ao tipo do ventrículo único. Né? Os pacientes sem cromossomopatia, eles têm uma cardiopatia mais complexa. Eles têm um defeito do septo desbalanceado complexo, uma atresia tricúspide, uma atresia pulmonar complexa. Então, eles têm cardiopatias mais complexas do que os pacientes com trissomia do 21. Aqui ele vai comparar os dados hemodinâmicos pré-Fontan. Então, essa primeira coluna aqui seria os pacientes com trissomia do 21 e aqui sem cromossomopatia. E ele mostra pra gente que não teve nenhum P estatisticamente significante, não teve diferença entre os dados hemodinâmicos desses dois pacientes. E aqui é uma tabela que ele vai comparar dentro do grupo de trissomia do 21, os que viveram e os que morreram, os dados hemodinâmicos, e dentro dos pacientes sem cromossomopatia, os que viveram e os que morreram, os dados hemodinâmicos. O único P estatisticamente significante foi a pressão arterial média, pressão média da artéria pulmonar,
nos pacientes sem cromossomopatia, que foi menor nos pacientes que sobreviveram, né? E esse dado não se reproduziu nos pacientes com trissomia do 21p, não foi estatisticamente significante. Aqui ele vai falar das causas de morte, ele vai voltar a falar apenas dos pacientes com trissomia do 21. Então, as causas de morte elas foram reportadas em 37 desses pacientes, né? Aqui, de acordo com o atestado de óbito mesmo. Então, causa base foi considerada uma doença cardíaca congênita em 89,2% dos casos. Nas causas secundárias, então, foi considerado em 75,7% a cardiopatia congênita, 67,6% doença cardiovascular, e aqui, quando não estava presente nem, né, não estava citado nem cardiopatia congênita, nem doença cardiovascular, a principal citação foi de alterações respiratórias, em 37,8%. Agora, então, indo para a discussão, que, na minha opinião, foi a parte mais interessante do artigo. Então, ele começa dizendo que foi realizado um estudo anterior com a mesma corte, na verdade, o mesmo grupo de estudos fez esse trabalho, que associou o mesmo banco de dados, o PCCC e o NDI, e a sobrevivência encontrada foi diferente, né? Porque esse trabalho anterior, ele não dividiu os pacientes em com trissomia do 21 e sem cromossomopatia. O trabalho atual, então, ele avalia a sobrevida intra-hospitalar e a longo prazo. Ele teve um N grande, né, para esses pacientes, trissomia do 21 mais ventrículo único. E o que ele diz é que teve um trabalho prévio, que ele avaliou a mortalidade intra-hospitalar e até 30 dias do pós-Fontan, comparando trissomia do 21 e sem cromossomopatia. E que esse trabalho, então, foi uma continuação, talvez, né, desse trabalho prévio, porque ele avaliou 10 anos pós-Fontan. E ele confirma os estudos anteriores de que um grupo seleto de pacientes com trissomia do 21 podem sim realizar, né, as correções para os estágios para correção do paciente univentricular, e apesar desses pacientes terem um maior risco, né, uma sobrevivência menor em relação aos pacientes sem cromossomopatia. Outra discussão que ele aborda é que o paciente com trissomia do 21, ele tem um ventrículo esquerdo dominante, né, a gente viu que a grande parte deles tinha um ventrículo esquerdo dominante. Eles têm cardiopatias menos complexas e, mesmo assim, eles têm uma sobrevivência menor. Então, o que ele postula, né? A gente sabe que esses pacientes com trissomia do 21, eles têm distúrbios do sono que levam ao aumento da pressão pulmonar, que é prejudicial para essa correção univentricular, e que ele mostra que a maioria dos estudos, né, o que foi levantado na maioria dos centros, foi levantado no banco de dados, eles se preocuparam com isso, eles tinham essa noção, então foi feito, né, no pré-Fontan, pós-Glenn, né, aqueles estudos hemodinâmicos para você ter uma melhor condição da vasculatura pulmonar nesses pacientes que foram indicados ao Fontan. E mesmo assim, a gente teve uma maior mortalidade no trissomia do 21. E talvez esteja relacionado com morbidades específicas. Então, o que ele acredita? Que a gente sabe que as obstruções de vias aéreas no paciente com trissomia do 21, ela progride, né? Ela aumenta com a idade, com o IMC. Então, esses pacientes, provavelmente, o que pode ser que esteja acontecendo, né? A gente fez esse estudo no pré-Fontan, realizou o Fontan, mas essa doença vai progredir, né? Ele não tinha naquele momento uma doença vascular pulmonar, mas isso progride e aí a gente não vê isso mais para frente, né? Outra contribuição é que 66 a 97% dos pacientes com trissomia do 21, eles têm distúrbios do sono, que também levam ao aumento, né, da resistência vascular pulmonar, e que a gente não dá tanta atenção para isso. Então, a gente deveria considerar um início mais precoce, um tratamento mais agressivo com vasodilatadores pulmonares para esses pacientes. Além disso, tem outros mecanismos envolvidos, né? Não é só a questão pulmonar do paciente com trissomia do 21. Eles têm uma evolução maior para insuficiência cardíaca, porque eles têm uma baixa reserva, maior risco de arritmia e pneumonias, né? A gente sabe que eles têm uma imunidade, uma resposta inflamatória alterada. Ele mostrou no estudo também que a idade de morte mediana para o Glenn foi de 3 anos e para o Fontan 5,2 anos, com P que não foi estatisticamente significante. Então, talvez você fazer essa abordagem, né, Glenn, ou parar no Glenn, ou continuar com o Fontan, você tem que avaliar os riscos e benefícios, né, avaliar a qualidade de vida, uma vez que talvez esse paciente não ganhe anos de vida, né? Então, isso precisa ser bem conversado com a família e bem discutido entre os médicos também.
As limitações do estudo, então, ele diz que a amostra ainda foi limitada para análise de fatores de risco. Alguns pacientes perderam o segmento no banco de dados, e como a seleção dele, dos pacientes, foi baseada na intervenção inicial, talvez, né, esses pacientes que perderam o segmento, no futuro talvez eles tenham sofrido uma correção biventricular, no ventrículo e meio, e na verdade, eles entraram no estudo como univentriculares. E a possibilidade de síndrome heterotáxica não reportada. Então, o que ele conclui? Que a sobrevivência a longo prazo no paciente com trissomia do 21 ventrículo único ela é sim reduzida, comparada com os sem cromossomopatia, mas que para um grupo selecionado ela é possível. E ele acredita que a melhora dos resultados a longo prazo ela está relacionada com o manejo agressivo da hemodinâmica pulmonar. Você dando atenção para essa obstrução de vias aéreas, para a hipoventilação relacionada aos distúrbios do sono, e talvez vasodilatadores pulmonares mais precoces ou de uma forma mais agressiva. Obrigada. Certo. Parabéns, Liz. Também concordo com o Ulisses, a apresentação da Liz foi muito boa, é um trabalho difícil de apresentar pela quantidade grande de números, né, de cruzamento de hipóteses, etc. Mas foi bem apresentado e todo mundo acho que conseguiu captar a ideia do trabalho. Então, falando na ideia do trabalho, uma coisa que eu gostaria de comentar é que sempre você tem que ver isso aqui, ó, o pico. O pico é a pergunta do trabalho, né? Tem que seguir essa regra P-I-C-O. O P é o paciente que você está estudando. No caso desse trabalho, são pacientes com trissomia do 21 e ventrículo único. Esse é o grupo de estudo, chamado de grupo de estudo, que é o P. Que intervenção foi feita? Esses pacientes foram submetidos a uma operação paliativa do ventrículo único. Quem foi o controle? O controle foram os pacientes euploídicos, né, sem a trissomia, com ventrículo único e paliação. Então, eles têm a mesma doença, né, ventrículo único, foram submetidos ao mesmo procedimento, só que o grupo controle não tem a trissomia do 21. Então, é a comparação da trissomia contra a não trissomia. E o O é o output. Qual foi o evento que foi estudado? Foi para ver se a mortalidade tardia era diferente. Então, se a gente, quando faz um trabalho, cria essa sigla PICO, facilita bastante para você conduzir e analisar esse trabalho. Bom, sempre as curvas atuariais. Nós comentamos na semana passada a importância das curvas de Kaplan-Meier, né? E aqui eu trouxe para reforçar uma coisa que a semana passada caiu a minha ligação, não consegui terminar, a importância a interpretação dessa diferença de tamanho da amostra, né? Como a gente vê aqui, que foi salientado, começa com 12 casos que tem a trissomia, com 5 anos já tem 9, com 10 anos 7, e vai caindo progressivamente. Como é que ficou a pergunta do Pedro na última vez? Como é que a gente analisa essas quedas? Então, eu preparei aqui um pequeno gráfico para a gente entender como é que funciona isso. Então, aqui nós temos um exemplo prático com 6 pacientes, do A até o F. E eles foram acompanhados ao longo do tempo, até 12 anos de seguimento. Era possível seguir. Então, vocês vejam que o paciente A, ele foi acompanhado 5 anos e no 5º ano ele teve um evento. Esse X, vamos supor que seja um evento morte. O paciente B acompanhou os 12 anos e não teve eventos. O paciente C acompanhou 3 anos e meio e não teve evento. Veja, ele acompanhou 3 anos e meio, ele começou a ser seguido aqui no 3º ano da coorte, né? Os outros 2 logo no 1º ano da coorte. Esse outro paciente começou a ser visto do 4º ano, foi até o 12º ano e não teve evento.
Esse outro paciente começou a ser visto no 3º ano, foi visto por 6 anos e não teve evento. E esse último, um paciente mais recente, foi operado aqui no 8º ano, foi acompanhado por 4 anos e teve o evento. Então, como é que isso vai aparecer lá na curva do Kaplan-Meier? A curva do Kaplan-Meier valoriza o tempo que cada paciente participou do estudo, tá? Então, veja, no primeiro ano, com 1 ano de segmento, quantos pacientes nós temos? O paciente A participou mais de 1 ano, paciente B também, paciente C também, paciente D também, o E também e o F também. Então, eu tenho 6 pacientes que conseguiram completar 1 ano. Alguém morreu no primeiro ano? Não. Eventos, 0. Tá? Sobrevivência, 100%. 0 mortes em 6 acompanhados. Com 2 anos, quantos casos nós tivemos? O A seguiu 2 anos? Seguiu. O B seguiu, o C seguiu, o D seguiu, o E seguiu, o F seguiu. Então, 6 pacientes completaram 2 anos. Alguém morreu em 2 anos? Não. Então, sobrevivência 100%. Em 2 anos. 3 anos, continuavam 6, nenhum morreu. Com 4 anos, vejo que só tenho 5. Por quê? Esse paciente aqui não sobreviveu, o paciente C não sobreviveu 4 anos. Tá? Então, só os outros, A, B, D, E, F, sobreviveram 4 anos. Então, são 5 pacientes. Alguém morreu? Sim, um caso morreu no 4º ano. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele passou o 3º, mas não chegou no 5º. Então, eu tenho 5 pacientes, não chegou no 4º. Tenho 5 pacientes que completaram 4 anos e um morreu nesse 4º ano. Quanto dá essa sobrevivência? Uma de 5 dá uma sobrevivência de 80%. Tá? 80% dos 100% que tinha, continua 80%. 80% de 100. 5 anos. Veja, eu tinha 5. Um morreu, com 5 anos só sobraram 4. Mas um morreu com 5 anos, que é o paciente A. Então, um morreu dos 4 que tinha para morrer, e acompanhamento. Então, uma sobrevivência de 25%, uma sobrevivência de 75%. 75% do que tinha sobrevivido até o 4º ano, deu aí em torno de 60%. 6 anos. Quantos conseguiram chegar em 6 anos? Veja, tinha 4, morreu 1, só sobraram 3 para viver 6 anos. Realmente, esses 3 completaram 6 anos e nenhum morreu. Então, lá no fim, eu tenho a minha sobrevivência total. É por isso que vai caindo o número, né? Nem todos morrem, alguns diminuem porque eles não completaram o segmento. Entenderam? Excelente. Bem fácil, bem didático. É por isso que vai caindo, né? 12 para 9. Não obrigatoriamente morreram 3. Pode ser que um não conseguiu chegar nos 5 anos. Ele está vivo aqui nesse meio. E assim vai. E lembrar que é sempre porcentagem da porcentagem. Eu tinha 100% de sobrevivência, não morreu ninguém, 100% de 100%, não morreu ninguém, 100% de 100%. Aqui, 1 de 5, então sobrevivência de 80%, 80 do 100, e assim vai. Por isso que vai caindo. Bom, outra coisa que eu achei interessante nesse trabalho, que a gente nunca tinha visto, foi essa frase aqui, uma frase pequenininha aqui, quase passa desapercebida, mas veja. Pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca inicial num centro que não tinha o PCCC, foram excluídos para evitar, guardem esse termo, o viés da imortalidade da pessoa a tempo. Ou seja, é como se a pessoa tivesse imortal. Nós vamos explicar por que tem que excluir os aparentemente imortais. Isso chama viés do tempo imortal. Eu vou dar o exemplo gráfico aqui. Quando você está acompanhando um grupo
aqui o grupo chamado exposto e o grupo não exposto, ou seja, o estudo e o controle. E vai usar, por exemplo, uma droga. Então, o exposto tomou a droga, o não exposto, obviamente, não tomou a droga. Eu vou acompanhar esses dois grupos em busca do evento morte. Vejam que se o paciente do grupo exposto demorar para usar a droga, ele está lá no grupo droga, tá? Só que ele não usou a droga, o trabalho começou em janeiro, ele só foi tomar a droga em outubro. Ficou 10 meses sem tomar droga. Daqui para frente ele usou, porque ele é do grupo exposto, e veio a falecer aqui. Tá? Quando o pesquisador vai comparar a sobrevivência do exposto contra o não exposto, ele conta daqui, da hora que o paciente entrou no grupo, até o quanto ele morreu. Então, sei lá, 12, 18 meses. E esse outro, que era o não exposto, ele morreu aqui. Então, parece que esse aqui viveu muito mais do que esse, tá? Mas, na verdade, foi incluído esse período aqui que chama tempo imortal. Por quê? Por que chama tempo imortal? Chama tempo imortal porque ele só vai tomar droga se ele estiver vivo, obviamente. E aqui ele não foi considerado dentro do trabalho. Então, esse tempo é somado no grupo exposto, como se ele tivesse vivo, mas ele não está tomando a droga ainda. Então, o correto teria que excluir esse tempo, né? E contar só daqui para lá, do grupo exposto, e daqui para cá no grupo não exposto. Tá? Se você exclui, aqui embaixo, exclui esse tempo imortal, então vai contar só daqui para lá, só daqui para cá. Existem muitos e muitos trabalhos desse tipo na literatura com erro, né? que o pesquisador não descontou o tempo imortal. Então, e chega a conclusões, às vezes, absurdas. Vejam esse exemplo aqui. Esse pesquisador foi ver o que os pacientes com câncer que tinham sido submetidos esse transplante com célula-tronco, alguns deles tinham herpes zoster na evolução. E ele foi ver se o herpes zoster, a presença do herpes zoster, influenciava na sobrevivência do paciente. E ele concluiu que quem tinha herpes zoster na evolução tinha maior sobrevivência do que o grupo que não tinha herpes zoster. E publicou isso dizendo que o herpes zoster era um fator protetor. Se tivesse herpes zoster, ajudava. Só que ele contou o tempo de sobrevivência total, desde o dia que fez o transplante com célula-tronco até a data da morte. Só que o herpes zoster não foi no primeiro dia do transplante, o herpes zoster ocorreu na evolução. Então, esse grupo do herpes zoster tem o tempo imortal aqui, ó, que ele incluiu na sobrevivência dele o tempo que ele não teve herpes zoster. Se ele não teve, ele não estava sob a influência desse evento. Quando exclui o tempo imortal, a sobrevivência do herpes zoster até a morte e o que não tem o herpes zoster foi diferente, foi igual agora. Não houve a predominância do herpes zoster. Veja esse aqui como é interessante também. Ele testou para ver se usar estatina em pacientes com doença pulmonar crônica reduzia o risco de morte, né? Por doença cardíaca. Então, todos tinham doença pulmonar crônica, um grupo usou estatina, outro grupo não usou estatina. Ele foi ver na evolução se a mortalidade por cardiopatia, por infarto, por exemplo, diminuía no COPD usando estatina. E ele viu, no grupo que usou, desde o dia do diagnóstico de entrada de doença pulmonar crônica até a morte, foi um tempo muito maior do que os que não usaram estatina. E a conclusão foi, paciente com doença pulmonar crônica que toma estatina tem menor mortalidade por doença cardíaca. Só que ele começou a usar estatina ao longo da evolução dele, não no primeiro dia aqui. Então, na verdade, o efeito da estatina tem que ser contado. Desse balãozinho aqui até aqui,
e o grupo controle desse balãozinho até aqui. Então, veja, o que não usou, na verdade, é que viveu mais do que o que usou. Então, tem trabalhos muito interessantes levantando a literatura, tipo uma meta-análise, quando se excluiu o tempo de imortalidade e quando não se excluiu. Sempre tem que excluir, porque enquanto ele não começou a usar o procedimento, ele não tinha risco de morrer. Tem um trabalho curioso mostrando se tomar chá com bolacha reduz a mortalidade na UTI. Esse é um exemplo teórico, né? Ele propõe que os pacientes, no terceiro dia de evolução na UTI, começassem a receber uma xícara de chá e umas bolachinhas. E viu que quem tomava o chá e a bolachinha vivia mais que quem não tomava. Só que, como começaram a tomar no terceiro dia de evolução, teve o tempo de imortalidade, né? Porque só vai tomar o chá quem chegar no terceiro dia. Então, todos que morreram do primeiro e segundo dia não entraram no estudo. Então, é um falseamento, claro. Não era o chá, era a época que o paciente estava tomando. Então, esse trabalho é muito correto porque ele excluiu o grupo que não estava no PCCC, porque ele não tinha como avaliar adequadamente o tempo de entrada, o segmento, todo esse tempo que ele passou antes de dar continuidade nas intervenções. Então, foi bastante correto. Era isso. Vocês entenderam? Sim, ótimo, Marcelo.